Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marcão e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Juízes. Hoje vamos ver Juízes capítulo 13. E hoje nós temos uma grande missão pela frente, porque o capítulo 13 de Juízes é um capítulo de transição ou um capítulo introdutório para se falar de um grande juiz, talvez ou precisamente o juiz mais conhecido por todos, o mais famoso. É por esse juiz que nós vamos ver diversos filmes, peças teatrais, óperas, muito conteúdo se fala a respeito do juiz Sansão. Quem nunca ouviu falar a respeito de Sansão e seus cabelos, Sansão e Dalila? Então hoje nós vamos tratar um pouco a respeito da introdução da vida desse juiz, e eu queria destacar três grandes assuntos que o texto vai abordar, que é os filisteus, o anjo do Senhor e o voto nazireu. E aí, antes da gente começar a nossa aula, como é de costume, queria que você pausasse esse vídeo, fizesse a leitura do capítulo 13 inteiro. E aí você já vai destacando os textos que vai falar a respeito desses três assuntos. E aí você já vai observar e você vai entender como sua aula vai ser muito mais rica quando você fizer a sua leitura, ok? Então vamos fazer assim a leitura? Ok. Provavelmente você já tenha feito a sua leitura do capítulo 13. Caso não tenha feito, faça a leitura, não deixe de fazer a leitura do texto. E a gente vai observar que o início do capítulo 13, ele vai falar a respeito de um povo. E esse povo, ele se torna, na verdade, uma grande pedra no sapato do povo de Deus. Nós vamos ver em diversas vezes os filisteus causando dificuldades, causando problemas ao povo de Deus. Vamos ver, por exemplo, outra narrativa histórica, a história de Davi e Golias, né? O Golias, um filisteu. E aí a gente vai ver que essa batalha e essa guerra entre o povo de Deus e os filisteus vai continuar por um longo período. Mas o início do texto, ele diz que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. De novo aquela gangorra, né? De altos e baixos com relação ao povo de Deus. E aí, por castigo ao povo, Deus deixa o povo por 40 anos sob jugo dos filisteus. Mas quem era esse povo? De onde veio os filisteus? Existem alguns textos egípcios que mostram que os filisteus, dão a entender que os filisteus eles vieram de tribos do mar Egeu, eram refugiados de algumas tribos do mar Egeu que adentraram nas terras do Egito. Esse povo ficou conhecido como o povo do mar. E ao entrar no Egito, começando a deixar uma grande destruição nas fronteiras onde passava, o faraó Ramsés III, no ano de 1177 a.C., ele expulsa os filisteus da terra do Egito e eles vão se concentrar na terra de Canaã, sobretudo na costa, próximo ao mar. E aí nós somos cientes disso, que quando o povo de Deus foge, sai do cativeiro egípcio, depois de cruzar todo o deserto, eles vão para a terra de Canaã. E lá já habitava assim os filisteus. E aí, quando chega lá na região de Canaã, os filisteus, eles, sobretudo, habitavam na costa, próximo ao mar. E a região onde eles habitavam era chamada de Filistia, né? Haviam 5 grandes centros ou 5 grandes cidades, estados dos filisteus. A gente vai ver isso claramente, por exemplo, no texto de Samuel, 1 Samuel 6, 16 e 17. Vamos abrir o texto para a gente observar? Os 5 governantes dos filisteus
viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um poste de Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. Então as 5 grandes cidades, ou 5 grandes centros dos filisteus eram Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gade. E aí, quando estudamos a arqueologia, nós podemos ver que os filisteus eles tinham uma certa característica com relação às suas conquistas. Sempre quando se analisa o sítio arqueológico de uma cidade filistia, observa-se que foi uma cidade tomada por violência. Então foi uma cidade que foi invadida e tomada à força. E logo após essa tomada, normalmente ela construiu uma outra cidade por cima, uma cidade muito mais planejada, uma cidade muito mais fortificada. Então era esse povo que estava sob jugo, era esse povo que estava subjugando assim o povo de Deus. Esse povo violento, sanguinário, com o poder de construir cidades, com o poder de construir fortalezas. E assim era esse o grande desafio. E Sansão foi o primeiro grande militar, o primeiro grande chefe militar a contra-atacar os filisteus. Havia já alguns conflitos entre os filisteus e o povo de Deus, mas agora eles estavam julgando, estavam dominando assim a cidade. E a grande tribo, talvez a tribo que tenha mais sofrido nas mãos dos filisteus, foi a tribo de Dan, já que eles estavam a leste e dominaram toda aquela região. Então nós vamos ver na sequência do livro de Juízes, falando um pouco a respeito sobre a vida desse juiz, a vida de Sansão, mas hoje nós vamos detalhar um pouco nessa parte introdutória. Então era esse povo que estava dominando, o povo de Deus tinha que ter uma batalha, tinham que vencer esse povo, os filisteus. E aí no verso 2 e 3 existe algo que nos chama a atenção, O primeiro assunto que nós queríamos tratar quem eram os filisteus. E o outro agora que nós queremos abordar é o anjo do Senhor. O que expressão é essa? O que isso significa? Nos versos 2 e 3 nós vamos ouvir sobre isso. Diz o seguinte: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse-lhe: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. É interessante que, se você observar no Antigo Testamento, nós vamos ver essa expressão em outros momentos. Em vários outros momentos nós vamos ver essa expressão, o anjo do Senhor. E o que significa? O que é o anjo do Senhor? Primeiro a gente precisa, para entender o que é o anjo do Senhor, precisamos entender essa palavra anjo. O que anjo significa? Ela é uma palavra que vem da raiz, tanto do hebraico como do grego, com o mesmo significado. No hebraico, malash, no grego, angelos, que ambos significam mensageiro. Então, anjo, ele é um mensageiro. Então, a primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos o anjo do Senhor é um mensageiro que fala por Deus, ou um mensageiro de Deus. Mas será que é isso mesmo? E quando passamos a pensar a respeito disso, nós vamos ver que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente vai ver muitas expressões da palavra anjo. E talvez precisaríamos de uma outra aula para a gente abordar só esse assunto, a angiologia.
de conhecer quais eram as classes dos anjos, o que eles faziam, o que na verdade eram a sua função, porque nós não devemos adorar a anjos. Mas para esse estudo nós vamos nos detalhar em falar a respeito do o anjo do Senhor, né? Vem com o artigo o anjo do Senhor. Vamos ver que isso, sempre quando a Bíblia tratar sobre o anjo do Senhor, existe uma diferença quando se trata a respeito dos outros tipos, né? Um anjo ou os anjos do Senhor, ou então quando se dá o nome ao anjo, por exemplo, né? Algumas passagens bíblicas nós vamos ver falar sobre o anjo Gabriel, né? Anjo Miguel, mas quando falamos precisamente sobre o anjo do Senhor, nós vamos ver que ele tem uma característica que se sobressai a respeito, quando se trata a respeito dessas outras expressões que nós citamos. Porque quando se fala de o anjo do Senhor, existem 3 características interessantes. A primeira característica, né? Característica número 1, é que ele fala como Deus. Todos os textos que vão falar a respeito, depois nós vamos citar alguns exemplos, mas sempre o anjo do Senhor, ele fala como Deus. A característica número 2 é que o anjo do Senhor, ele se identifica como Deus. Quando você olha o texto, por exemplo, da sarça ardente, que também é o texto de Êxodo capítulo 3, verso 2, quando você lê aquele texto, você consegue visualizar que ali quem estava falando era Deus. Ele se identifica como esse Deus. E aí, a característica número 3 é que ele exerce as responsabilidades de Deus. Fala como Deus, se identifica como Deus e exerce as responsabilidades de Deus. Então, podemos dizer que sempre quando vemos essa expressão, o anjo do Senhor, isso trata-se de uma teofania. Pastor, e o que é isso? O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação tangível de Deus. É uma manifestação visível de Deus. Sabemos que a Bíblia relata que Deus é Espírito, ou seja, nós não podemos ver, nós não podemos tocá-lo, mas em alguns momentos Deus se faz conhecer por meio de alguma manifestação em alguns momentos em formato de homem, as pessoas conseguem enxergar alguém. E essa visão, essa teofania é uma maneira que Deus encontra para que se puder enxergar ou se puder ser visto. Mas nós vamos observar, sobretudo, que nem sempre Deus se apresenta em formato de homem, em formato de um ser humano. Em alguns momentos Deus simplesmente só aparece. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então o texto simplesmente diz que Deus apareceu a Abraão. Não mostra qual era essa forma como ele se apresentou a Abraão. Mas o fato é que, de alguma forma, Abraão conseguiu enxergar e ver Deus naquele momento. Êxodo capítulo 3, verso 2, é um texto muito conhecido. Jesus se apresenta a Moisés por meio de uma sarça ardente. Êxodo 3, capítulo 2, diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que sai do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não se consumia. Então, o anjo do Senhor apareceu por meio de uma sarça. Para Jó, em Jó capítulo 38, verso 42, o Senhor apareceu para Jó em meio a um redemoinho. Jó, diante dos seus questionamentos por causa do seu sofrimento, porque
estava passando por toda essa situação. Deus, por meio de um redemoinho, Jó consegue enxergar e ver ali Deus, e é dessa maneira que Deus se apresenta a Jó. Então nós vamos ver que em alguns momentos na história, Deus se apresenta ao povo, e aí sempre quando a Bíblia trata dessa situação de o anjo do Senhor, trata-se dessa apresentação visível de Deus ao homem. E a pergunta que nos vem à mente é: será que o anjo do Senhor continua aparecendo? Será que Deus ainda de maneira visível continua aparecendo para as pessoas? Quando pensamos nisso, a primeira coisa é que nós não podemos limitar a ação de Deus. Deus ele faz o que quer, da maneira que ele quiser e da forma que ele quiser. Eu posso até falar que não, mas se algum dia ele quiser fazer isso, ele faz. Mas precisamos entender o propósito dessa aparição. É por isso que nós vamos pensar e responder que não. Vimos que o anjo do Senhor era um mensageiro, ele ia trazer uma mensagem, trazer um recado para as pessoas. E quando observamos a revelação de Deus, nós entendemos que a revelação de Deus para as pessoas é uma revelação progressiva. Deus vai se revelando no decorrer da história, no Antigo Testamento, aos poucos. E aí nós vamos ter um conhecimento mais profundo, né? A gente vai terminar, às vezes, o Antigo Testamento com algumas perguntas ou com alguns assuntos que não entendemos ainda em profundidade. E aí, Deus encarnado, Jesus Cristo, vem ao mundo e vem elucidar algumas dúvidas ou algumas coisas que não entendemos por completo quando analisamos apenas o Antigo Testamento. E o fato é que hoje nós temos uma revelação que nós chamamos a revelação final de Deus ao homem. Então tudo aquilo que Deus tinha para se revelar, tudo aquilo que Deus tinha para falar ao homem, nós nos encontramos na nossa Bíblia. Essa é a revelação final de Deus. Então não faz mais necessário esse tipo de revelação ou esse tipo de anúncio de Deus para o homem, porque nós já o temos com relação à palavra de Deus. E aí tem dois textos bíblicos, um é Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, que diz o seguinte: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Em outras versões, anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém anunciar a vocês algo diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Paulo está querendo dizer aqui que mesmo se alguém chegue dizendo, ou se você tem uma visão e às vezes ache que um anjo do céu desceu, ou você acha que seja o anjo do Senhor, se apresentar algo diferente ou acrescentar algo que já está na Bíblia, na palavra de Deus, seja desconsiderado, seja anátema. E aí o texto de Apocalipse ele vai reforçar a respeito desse fechamento da revelação de Deus em Apocalipse 22, verso 18. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritas nesse livro. Ou seja, precisamos entender que a revelação de Deus é uma revelação final. Deus já se revelou, Deus já falou aquilo que deveria falar e instruir, ensinar o seu povo. O que nós fazemos como pregadores da palavra é trazer, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, uma iluminação ao texto, fazer com que que a gente possa entender, é isso que o Espírito Santo traz para nós, trazer um entendimento a respeito do texto. E aí nós seguimos no texto de Juízes e vemos que esse anjo do Senhor veio trazer uma mensagem. Que mensagem foi essa? Juízes capítulo
13, continuamos, dos versos 4 e 5. Olha só o que diz o texto. Todavia, tenha cuidado, né? Primeiro, o versículo 3 diz que ele veio trazer um filho, e aí ele acrescenta: todavia tenha cuidado, não beba nenhuma outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se lhe passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel no meio dos filisteus. Só para vocês terem uma ideia como passou o tempo em que como foi bastante tempo que os filisteus ficaram sob domínio de Israel, né? 40 anos. Deus estava anunciando o nascimento daquele que ia resgatar Israel dos filisteus. Ou seja, ainda estava nascendo aquele que ia liderar o povo de Deus. E aí ele diz que o menino seria nazireu. Pastor, o que é isso? O que é nazireu? Que voto é esse? Voto nazireu. Quem é essa pessoa, nazireu? Primeira coisa, a gente não pode confundir nazireu com nazareno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver no jogo do basquete. Nazireu é uma coisa, nazareno é outra coisa. Nazareno é quem é de origem, ou nasceu, ou habita na região de Nazaré, da Judéia, né? Então, era chamado de nazareno, né? Jesus é chamado assim também, né? Nazareno. Jesus de Nazaré, porque era a região onde ele habitava, onde ele morava. Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver com nazireu. Então, a gente vamos observar que essa característica, esse voto, o voto nazireu, é algo atribuído à lei de Moisés. Nós vamos ver, sobretudo no livro de Números, capítulo 6, aí eu peço que você abra a sua Bíblia lá, Números capítulo 6, do verso 1 ao verso 21, praticamente o capítulo inteiro vai se falar a respeito desse voto ou dessa escolha de Deus para ser nazireu. Nazireu era alguém consagrado ao Senhor, era alguém que consagrava a sua vida ao Senhor. E aí no texto nós vamos observar algumas características. Era alguém separado ao Senhor, ele precisava abster-se de bebidas alcoólicas, precisava, na verdade, não se alimentar nada que viesse da videira, porque como a videira era algo que fornecia o vinho, então a ideia era se abster completamente. Então, nada que venha da videira ele poderia consumir. Não poderia cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo da cabeça. Ou seja, tanto o cabelo como barba, eles não eram cortados, né? Então, essa também era uma outra característica. Outra característica desse voto é que ele não podia se aproximar de cadáveres. A ideia de não se contaminar. Nem se os cadáveres fossem, nem se os mortos fossem os seus familiares. E a gente vê até que nem por engano, nem sem querer ele poderia se aproximar. E aí vamos dar uma lidinha só para a gente mostrar nos textos essas características. Verso 3: terá que abster-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou bebida outra fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem comer passas, né? No verso 4, nós podemos observar que diz o seguinte: enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas. No 5 diz que durante todo o período do seu voto, nenhuma lâmina será usada na sua cabeça, até que termine o período. É interessante, quando lemos esse texto, que aí nós podemos observar
que nem sempre esse voto nazireu era um voto perpétuo, era um voto para se fazer para o resto da vida. Muitos deles eram votos temporários. Então, alguém se consagrava a Deus para uma determinada missão, um determinado período, e aí ele passava por todo esse procedimento, todo esse ritual para ser separado, ou estar com relação a esse voto nazireu. Então, às vezes era só um período mais curto, mas tinha que fazer todas essas exigências, quer seja para uma vida inteira, como nazireu, ou quer seja para um período curto. O que chama atenção no verso 9 é que até sem querer ele não poderia ter contato com os mortos. Olha só o verso 9, diz o seguinte: se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o seu cabelo que consagrou, ele terá que raspar a cabeça 7 dias, raspar a cabeça 7 dias depois, dia da purificação. E aí, sem querer, vi um morto caiu perto de mim, fui contaminado, e aí eu tinha que raspar a cabeça e recomeçar esse voto novamente. E aí a gente, nos versos 13 aos versos 20, nós vamos observar, que já falamos anteriormente, que nem sempre esse voto era um voto perpétuo. Nós vamos ver, por exemplo, duas figuras, Samuel e João Batista, que desde a sua gestação foram pessoas que foram consagradas a ser nazireu e permaneceu por toda a sua vida como nazireu, como uma pessoa consagrada, separada por Deus, separada para uma missão, e assim permitiu que eles continuassem. E a pergunta que podemos fazer para a gente terminar a nossa aula a respeito disso é: existe nazireu ainda hoje? Será que eu posso, Deus, eu quero me consagrar ao Senhor, e aí a partir de agora não vou cortar cabelo, não vou cortar barba, eu serei um nazireu? Provavelmente você vai ser um cara muito estranho, né? Cabelo grande, barba grande, mas não será nazireu. Porque o nazireu foi um voto estabelecido na lei de Moisés, né? E essa lei, hoje nós vivemos com relação à graça de Deus. Nós não vivemos mais sobre jugo da lei de Moisés. Então não existe mais esse voto nazireu. Mas o que existe, né, hoje nós nos chamamos assim de santos, no sentido de ser separado. Ou seja, nós somos separados meio que um pouco parecido a respeito do nazireu, não com todas essas regras, todas essas coisas, mas nós somos separados para uma vida de dedicação a Deus. Somos separados para uma vida de obediência a Deus. Jesus Cristo, o Deus encarnado, se apresentou para nós, mostrou como deveria ser o padrão de vida humana aqui na Terra. E assim, nós, tendo Jesus Cristo como esse referencial, podemos e devemos segui-lo dessa maneira. Então, quando falamos que somos santos, somos separados, de certa forma, somos pessoas que somos separadas por Deus para seguir, para ter Cristo como referencial da nossa vida e seguirmos assim os seus passos. Então, encerramos aqui a nossa aula de Juízes capítulo 13. Espero que você tenha aprendido coisas diferentes, né, a respeito desse assunto que nós trabalhamos. Próxima aula nós seguiremos, próxima semana, com o professor Sidney, na Juízes capítulo 14. Um grande abraço a todos.